coração a Ti. Nós pedimos para que o Senhor venha sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, Jesus. Nós somos tão dependentes de Ti, Senhor. Queremos navegar, Senhor, no Teu Espírito Santo, que nos fortalece, Senhor. Eu navegarei, diga isso, no oceano. Te adoramos, Senhor. Oh, Deus, eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Ele vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Oh, Espírito, 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 que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecostes. Oh, Espírito Santo de Deus, enche-me de novo. Eu sempre adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Nós queremos te adorar, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e de novo, e de novo, reacende a chama. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E a igreja diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo, reacende em nós, Senhor, a chama. Vem como que nenhum mal, que nenhuma tribulação, que nenhuma crise apague a chama do Teu Espírito. Espírito,
Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Eu vou entrar aqui na palavra do Senhor, Marcos capítulo 6. Mas antes eu queria estar compartilhando com os irmãos, né? Que 1986, em 86, faz muito tempo, eu escutei uma palavra, uma pregação do pastor Hermes Mendes Barros, né? Eu nem sei o paradeiro dele hoje, faz tanto tempo, né? 86. E eu estava no Centro Cívico em São Lourenço, e ele colocou a palavra, aquele ensinamento que eu nunca mais eu esqueci. Inclusive a Nilzinha estava naquela ocasião, junto comigo ali, ouvindo o ensinamento dele. E que Jesus, ele ia acontecer a volta do Senhor Jesus, né? Mas antes da volta do Senhor Jesus, uma série de acontecimentos, primeiro, né, vai acontecer. E ao anteceder a volta, o arrebatamento da igreja, né, o arrebatamento da igreja, muitas coisas que às vezes passa despercebido, está passando despercebido. E Jesus, ele falava a respeito do Senhor Jesus da volta, e falando que, pontuando que o mercado comum europeu, um líder mundial, iria se levantar, né? Ia levantar um líder mundial, e para governar o mundo inteiro. Eu não sei se alguém viu a reportagem de uns 15 dias atrás, o ex-presidente Lula, né, fazendo um apelo para que haja um governo único mundial. Ele pedindo, não só ele, estou falando ele porque é mais conhecido nosso aqui, né, mas lá no exterior também, há um clamor muito grande para que tenha um líder mundial, um governo mundial. Isso o pastor Hermes já falava naquela época, mas esse governo mundial vai acontecer depois do arrebatamento, né? Depois que a igreja sair, é que vai acontecer esse governo mundial. Mas para acontecer esse governo mundial, ainda Jesus não voltou, mas há uma preparação muito sutil que ninguém está percebendo, né? As pessoas não estão percebendo. Nós podemos observar que, de repente, a igreja parou. Não faltou, né? Não foi difícil para a igreja parar. Parou tudo. Que se a gente fosse avisado, a igreja vai parar e tal, né? Mas pegou todo mundo de surpresa. Parou a igreja. E agora, essa batalha, né? Do Covid, do coronavírus e tal, e vai surgir um outro segmento aí. Qual é? A vacina. Não vai demorar, essa vacina vai estar já vacinando o povo. Todas as pessoas vão ter que ser vacinadas. E todos que serão vacinados vai ter a sua carteirinha. Você só compra se você for vacinado. Você só entra no avião se você for vacinado. Você só entra no ônibus, você só trabalha se você tiver a vacina, se você tiver a marca. Está vendo a associação? Associação da marca. A preparação para o governo mundial, para o governo do anticristo. E nós estamos partindo para isso, né? Nós estamos partindo para isso, com muita sutileza, as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo o mover aí do governo mundial. Da onde que vem a ordem? A ordem para chegar até nós, parte aqui do decreto municipal, não é isso? Mas o municipal recebe ordem do decreto estadual. O decreto estadual recebe ordem do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recebe ordem da Organização Mundial da Saúde. Está vendo como que um governo está se formando? Bem sutilmente, e muita gente não está percebendo dessas verdades acontecendo. Mas isso tudo sinaliza para a gente ficar sem medo, né? Aquele que é cristão, que conhece Jesus, que anda com Jesus, não precisa ter medo, porque Jesus Cristo, irmãos, está mais próximo do que nunca, né?
O Senhor está voltando, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A nação de Israel já está preparada para esse grande acontecimento que vai ter, né? Quem que imaginava que um dia tudo parava? Ficamos 2 meses parados e agora até com restrição, né? Então, está aí um alerta para cada um de nós, ficarmos aí atentos, né, para aquilo que vem acontecendo. Ó, todo mundo vai ter que tomar essa vacina, porque segundo os estudiosos, os cientistas, médicos, diz que a partir de agora, nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus, quer dizer, não vai ficar livre dele, vai sempre estar vacinando, sempre controlando, né? Ainda mais aí, tem grandes homens aí envolvidos nessa temática aí do governo mundial aí, e grandes homens que eu falo da finança, né? Estilo aí o Bill Gates e tal, pessoas aí das fortunas, né? Que estão trabalhando para que o mundo seja governado por esse governo mundial. E a hora que esse governo mundial tomar o mundo, nós não estaremos mais aqui, em nome de Jesus. Amém? Então fica aí essa alerta para cada um de nós. Não era isso que eu ia falar não, né? Eu estou falando aqui, eu estava analisando um pastor americano falando, e é real, né? Ele falando, tem um outro pastor, John Piper também, né? John Piper, que ele escreveu sobre isso. Até foi uma associação, né? Uma associação americana tirou a fala dele do YouTube, né? Porque ele estava falando, está esclarecendo o povo, está mostrando a verdade. E graças a Deus que nós temos a verdade, o Senhor Jesus está conosco e nós vamos rompendo em fé. Amém? Marcos capítulo 6, nós podemos meditar aí, versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Está aí uma batalha, uma dificuldade tremenda que Jesus enfrentou na sua própria cidade, né? Exatamente na sua terra natal. E quando nós olhamos aqui, admiração, né? Esse não é o filho do carpinteiro, não é o filho da Maria, a Maria de Nazaré, irmão de Tiago, de José e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Ó, porque escandalizavam. Quem é esse que vem de Nazaré? Os próprios irmãos de Jesus. Quando estou falando irmãos, né, eu quero esclarecer que tanto Tiago, José, Judas e Simão, está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia, a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Quando se fala que eles eram irmãos por parte de Maria, filho de Maria, e José. Maria e José. Lembrando que Jesus foi o primogênito, né? O primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Amém? O primeiro de Maria e o único de Deus. Agora, esses irmãos aqui, que depois que Jesus nasceu, nós podemos olhar na Bíblia, a Bíblia hebraica, né? Depois que Jesus nasceu, Maria com José ainda teve mais filhos. E esses irmãos cresceram na mesma família com Jesus, né? Eles cresceram e não acreditavam que o irmão Deus, né? O irmão Deus, divino,
Senhor, Messias, era o homem que era escolhido de Deus, que nasceu concebido pelo Espírito Santo. Não acreditavam nos feitos que ele fazia. Incredulidade. A incredulidade hoje, ela tem arrastado, multidão. E eu tenho visto aqui o Senhor Jesus falando aqui, ele ficou admirado com a incredulidade dele, não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, Poucos foram os que foram curados devido à incredulidade. Eu vejo esse capítulo 6 de Marcos, o Senhor Jesus trabalhando, trabalhando a fé da sua casa, da sua cidade, inclusive dos discípulos que tinham dificuldade de acreditar no Senhor Jesus. Que dificuldade! Quantas vezes que nós estamos falando, agora que está aberto, os nossos cultos mais ainda, falando aí pelas redes sociais, e as pessoas estão sofrendo, estão padecendo, e porque não conseguem acreditar no Senhor Jesus Cristo. Interessante que acreditam em tanta coisa errada, Tanta coisa errada. Eu me lembro quando eu ainda não era cristão, autêntico, assim, que buscava a sabedoria da palavra de Deus. Sabe o que eu fazia? Quando falava que tinha alguma pessoa fazendo milagre em algum lugar, eu corria, Uma vez, ali na minha cidade, teve uma sessão espírita, depois que eu tinha finalizado, eu tinha saído da missa, eu lembro direitinho, e fui lá para a sessão espírita, lá na churrascaria, e ver os milagres que aquele homem estava fazendo. Então, a gente acredita tanto nas coisas erradas, mas quando se trata de acreditar em Jesus, a impressão que se dá é que tem um tampão, um tampão nos nossos olhos espirituais, que não há meio da gente acreditar nas verdades, nos milagres que Jesus faz. Ele fez e ainda faz no nosso meio, Ele continua fazendo. Então, vejamos aqui, depois ele viu que estava. Agora imagina só, você vai ver o versículo, esse capítulo 6 aqui, nós estamos discorrendo acerca desse capítulo 6. Com toda a incredulidade dos irmãos, com toda a inexperiência dos seus discípulos, Jesus pega os 12, envia os 12 a curar os enfermos e a expulsar os demônios. Poxa vida, Jesus estava vendo que os próprios irmãos não acreditavam, que os seus próprios discípulos tinham dificuldade de acreditar, e ele enviou aqueles discípulos incrédulos para expulsar demônios e curar enfermos. É interessante, O Senhor Jesus, ele agindo, de uma forma extraordinária, porque apesar da incredulidade ter tomado conta do povo, até dos seus discípulos, Jesus não olhava para a sua infidelidade de fé, a sua fé. Ele colocava nas mãos dos discípulos, mesmo incrédulo, eu quero treiná-los. A verdade é que Jesus estava querendo treinar, porque a fé, como diz São Tiago, a fé sem obra, ela é morta. Quando é que nós temos fé? Quando nós exercitamos a fé. Para que eu tenha fé, eu preciso exercitar a fé. Ele colocou os seus discípulos, vai a campo. Ainda deu umas ordenanças, se você tiver mais que calça e alparcas e que não vestisse 2 túnicas, na casa que entrar, fica nela até partir dali, ordenou que nada tomasse no caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Deu uma série de ordenanças. Eu quero trabalhar na vida desses meus discípulos, mas para que eles possam ser trabalhados com fé, sem fé, mesmo que não tenha nada de fé, porque pelo que eu vejo aqui, os discípulos, depois mais para frente nós vamos ver aqui, você pode até me acompanhar aí no versículo 51,
olha lá, subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O mesmo capítulo 6, Jesus tratando da incredulidade, né? Querendo derrubar a incredulidade por terra. Então, voltando ali, ele envia esses 12 discípulos, né, a pregar o evangelho. Irmãos, você já parou para pensar? Jesus ordena, ó, vocês entram nas casas, você ora pelos enfermos, você expulsa os demônios, mas eles não estavam acreditando, né? Não tinha fé suficiente. E mesmo assim Jesus usando. Sabe o que eu quero falar com isso, irmãos? Sabe, mesmo que você acha que você não tem fé, mesmo que você acha que a sua fé é pequenininha, né? Saiba de uma coisa, o Senhor Jesus pode e Ele quer usar os seus discípulos, as suas discípulas, para fazer a sua obra. Quando coloca a mão na massa, quando começa a fazer a obra, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar falando para Jesus: Senhor, não sabia que nós, quando expulsamos o demônio nos obedeceu. Aí ele fala assim, né? Alegrai-vos, né? Não porque os demônios submetem vocês, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida, né? Então eu vejo assim, o mestre discipulando o aluno, o discípulo, né? Com toda a dificuldade de fé, com toda a incredulidade, com toda a fraqueza que muitas vezes nós temos, Deus quer nos usar, amém? Deus quer nos usar com dificuldade tremenda, né? Às vezes você está passando uma dificuldade em casa, às vezes você está passando uma dificuldade, às vezes até com problemas de saúde. E o Senhor Jesus estava ali, ó. Sabe por quê, irmãos? Quem vai fazer a obra não depende do nosso mérito, né? Não depende do nosso intelectualismo. É isso que faz a diferença aí fora, sabe por quê? É que depende do Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando, nos conduzindo. É o Espírito Santo de Deus, amém? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em nós, e a verdadeira fé, que é no Espírito Santo, é Ele que está fazendo. Então, vamos ver aqui. De repente, Ele ordenou que ele tomasse caminho, né? E agora chegou a hora dos discípulos irem sozinho de barco no meio do mar. Puxa vida, já eram incrédulos, né? Já tinha dado uma lição. Ele admirou a incredulidade da sua casa, dos seus irmãos, da sua cidade, né? Agora ele tem uns discípulos todinho despreparados. Agora eu vou colocar eles em situação de risco. Situação de risco no meio do mar, né? Para que eles possam entender, para que eles possam aprender a tempestade que vem sobre o mar, né? E nós olhamos aqui, o Senhor Jesus, irmãos, quantas pessoas, se a gente for olhar naturalmente, não está em situação de risco? É ou não é? É situação de risco. Você não sabe, por mais que você proteja, por mais que você coloque máscara, por mais que você coloque álcool gel, né? Por mais que você faça o distanciamento, quem garante, irmãos, né, no mar desta vida, dessa tempestade que tem se levantado aí no mundo afora, essa pandemia, essa situação de risco, né? E aí o Jesus chamando a atenção: eu vou colocá-los no barco, né, no meio do barco, sozinhos. E eu vou te falar, nessa quarentena, né, quantas pessoas que às vezes estão fechadas dentro de casa, estão se sentindo sozinhos, estão se sentindo sem emprego, estão se sentindo, né? Tem uns que estão empregados, mas já estão sentindo desempregado, né? Eu estava dando uma olhada aqui, uma reportagem dessa semana também, cresce 45% o atendimento em psiquiatras. Medo, pânico, depressão, né? Pessoas ficando com transtorno bipolar, 45% de aumento. As pessoas parece que vai morrer com esses problemas psiquiátricos, psicológicos. Parece que está morrendo mais do que o ataque do coronavírus, né? Então,
Jesus está aqui colocando as pessoas despreparadas. Seus discípulos estavam despreparados, né? Ele estava treinando ele. Será que Jesus não sabia que eles iam pegar uma forte tempestade, né? Uma forte tempestade no mar? Ali, olha só, o versículo 46. Tendo despedido, foi ao monte a orar. Jesus foi orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Ventos contrários. E quantos ventos contrários têm se posicionado, né? Tem vindo contra nós, não, está posicionado contra nós. Ventos contrários. Vento do medo, né? Pessoas com medo. Vou pegar o vírus, alguém da minha família pode morrer com o vírus, né? E nada você pode fazer mais por causa do vírus, você não pode sair mais por causa do vírus, eu não posso fazer mais aqueles cultos que eu gostava por causa do vírus. Quanta coisa parou, né? Quanta coisa se posicionou. Então eu estou vendo aqui, fatigavam a remar, cansavam. Fadiga, cansaço. Será que eu vou ver uma luz no fim do túnel? Eu estou cansado. Eu quero falar uma coisa, irmão. Quem já encontrou com Jesus, viu? Descansa no Senhor. Fadiga não, viu? Descansa no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso descanso. Amém? Todos o viam. Agora, vamos ver o versículo aqui, o 48 ainda, falando assim: perto da quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Está vendo Jesus? Jesus está no nosso meio. Jesus está movendo no nosso meio. Eu ontem à noite, não, antes de ontem à noite, eu estava em casa, daqui a pouco eu senti a unção do Espírito Santo chegando ali no meu quarto. Eu pensei, o Senhor Jesus vive. Amém? Ele está no nosso meio. Mas quantas vezes, irmãos, que nós desesperamos diante de uma batalha? Não é? Humanamente, nós somos humanos, né? Você se desespera diante de uma batalha. Às vezes você quer tomar uma medida, você quer tomar, né? Você quer agir na carne. Porque eles, quando viram aquele vulto andando sobre o mar, o que eles pensaram? É um fantasma. É um fantasma. Se fosse uns místicos aí, né? Da Umbanda, lá do Rio de Janeiro, ia achar que era Iemanjá vindo por meio das águas, né? Não é verdade? Mas olha só, todos perturbaram, cuidaram que era um fantasma e gritavam, porque e subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Ele entrou no barco e o vento aquietou-se. Amém, irmãos? Eu quero te convidar para ficar de pé. E nós vamos orar junto aqui. Esse vento vai aquietar, irmãos. Esse vento do vírus vai aquietar. Esse coronavírus está já aquietando, porque Jesus Cristo está entrando no barco. E quando ele entra no barco da tempestade da vida, acalma a tempestade. Ele tem poder para falar para os ventos: cala-te! Interessante aqui, né? Subiu no barco, o vento aquietou-se, e entre si ficaram muito assombrados. Analisa aí, irmãos. Jesus não ordenou, não. Às vezes você está esperando um profeta, uma profecia, que venha falar: acabou o corona, acabou as tempestades, está esperando. Mas Jesus não deu nenhuma ordenança, não. Sabe o que aconteceu? Ele somente entrou no barco. Convida Jesus aí para entrar no barco da sua casa.
no barco da sua vida. Fale com Ele em um momento: Senhor, o meu barco talvez esteja em alto mar, talvez está chegando no meio do mar. Sabe, como que está a situação desse seu barco agora? Como? Talvez você está esperando, assim como Elias estava, né, naquela caverna, aquele barulho, vento, mas a voz de Deus estava no silêncio. Ouvi a voz no silêncio. Quem sabe, irmãos, quem sabe, eu tenho certeza disso, sabe, que o Senhor Jesus aqui estava querendo ensinar não só os membros da sua casa, não só os membros da sua família, sua casa Manaim, a sua família, as demais igrejas, demais denominações, sabe? Recorremos à fé. O Senhor Jesus, Ele entra no barco, simplesmente, da outra ocasião Ele falou: aquieta-te, para, mas desta vez Ele fez diferente. Só entrou no barco porque as águas estavam muito agitadas, era muito vento, sabe? O mar inteiro estava revolto, sabe? O município está revolto, o estado inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está revolto. É preciso Jesus, simplesmente, no silêncio da tempestade, entra no barco, Senhor. Deixa Ele entrar no seu barco aí. Ou não tinham compreendido o milagre, porque o seu coração estava endurecido com tanta notícia ruim. Só escuta notícia negativa, só escuta palavras negativas, conversas de derrota, conversas de fracasso. Mas agora eu profetizo: Jesus Cristo, Ele está entrando no barco da sua casa, no barco da sua vida, lançando por terra toda a incredulidade e dureza de coração.